Mostramos recentemente aqui no nosso Correio Manhã a morte de um empresário que aconteceu durante uma corrida de rua aqui na capital. Foi agora, no último final de semana. E diante dessa situação, vereadores de João Pessoa aprovaram uma lei que exige atestado médico dos participantes de corridas de rua. Bora chamar aqui a Vanessinha Costa para falar sobre essa lei. Essa lei foi aprovada na Câmara dos Vereadores. Agora precisa da sanção, da aprovação do prefeito. Como é que é isso? Como é que funciona, hein, Vanessinha? Explica para nós. De volta, João, aqui do Bush Tamandaré, esse lugar maravilhoso para falar de um assunto muito sério. Os vereadores escreveram essa lei, aprovaram e a partir de então ela deve ir para uma aprovação do prefeito de João Pessoa. A nossa equipe de produção, inclusive, conversou com a Secretaria de Comunicação para saber se existe alguma expectativa quanto a essa aprovação ou não. E o que nos foi dito, é claro, é que o prefeito vai analisar essa lei, vai ler esse texto com atenção e pode ou não aprová-la nos próximos dias. A outra informação importante é que não existe uma lei como essa em outros estados aqui do Brasil. Então, no nosso país, não é comum, seria pioneirismo ter uma lei escrita, regulamentada, que obrigasse esse teste de aptidão física, esse atestado médico, antes da realização de provas de corrida. Fato é que essa avaliação é importante e ela é recomendada por todas as equipes de saúde. Então nós íamos conversar com um cardiologista para entender melhor esse assunto, o Dr. Valério Vasconcelos, que pode explicar para a gente. Doutor, é importante essa avaliação independente da lei. De quanto em quanto tempo ela deveria ser feita? Bom dia. Bom dia. A avaliação pré-participação é uma recomendação das diretrizes americanas e europeias de medicina esportiva e de cardiologia. Ela é uma recomendação para que a gente possa rastrear as doenças cardiovasculares que são silenciosas e que muitas vezes elas são desencadeadas durante uma corrida. O importante é que ela seja feita com uma certa periodicidade, pelo menos uma vez por ano. E isso independe da idade? Independe da idade, que como nós temos visto aqui em João Pessoa, acontecer um mal súbito em pessoas de diversas idades. 33 anos, 48 anos, 76 anos, isso independe da idade. A doença cardiovascular muitas vezes ela é silenciosa no atleta amador, ele não sabe que tem uma doença cardíaca e muitas vezes essa doença ela vai ser desencadeada durante uma atividade como a corrida de rua. A corrida, por ser mais intensa, é possível que a pessoa passe mal na prática daquela atividade. No momento em que fica muito ofegante, que sente um aperto no peito, qual é o tipo de sinal que a gente deve parar e ter mais atenção? Isso é interessante, inclusive o atleta ele deve ser educado nesse sentido, de saber quando parar, quando pedir socorro. Então, quando o atleta sentir mal-estar, desconforto no peito, sensação de batedeira no peito, quando ele sentir uma fadiga extrema, sentir que pode desmaiar, que não está bem, ele tem que pedir socorro e tem que parar a atividade imediatamente. Quais são os exames que devem ser feitos nessa avaliação? Normalmente os exames é uma avaliação clínica, onde é feito um histórico, exame físico, medição da pressão arterial, onde é feita uma investigação sobre se há ou não uso de suplementos, se esses suplementos estão em uso excessivamente e também alguns exames como o eletrocardiograma, que é um exame que é realizado durante a consulta cardiológica, um ecocardiograma, que é um ultrassom do coração e um teste ergométrico, que é o teste de esforço. Em alguns casos, quando você encontra alguma alteração, você pode partir para um exame mais complexo, como uma ressonância magnética. Ok, muito obrigada. A gente tem uma fala para complementar sobre o texto da lei também e sobre quais são as repercussões relacionadas a esse assunto aqui em João Pessoa. Vamos acompanhar. Aprovamos nesta terça-feira, 18 de novembro, na Câmara Municipal de João Pessoa, projeto de nossa autoria que visa estabelecer a obrigatoriedade para o teste e laudo de aptidão física para os praticantes de maratonas e corrida de rua na nossa cidade. Esse nosso projeto visa criar essa conscientização de uma prevenção, um exame mínimo que seja, laudado pelo especialista ou um cardiologista da área, para que possamos ter a segurança na prática dessa atividade. Nós temos pessoas iniciantes, relatos de pessoas que estão fazendo 10 quilômetros, 15 quilômetros, 20 quilômetros. Não podemos normalizar as mortes que ocorreram nos últimos eventos na nossa cidade. Quero aproveitar também para me solidarizar com os familiares. Quero dizer que sou a favor dos esportes na nossa cidade, o incentivador, inclusive pratico também
a atividade física no nosso município, com as maratonas que também participam. Mas quero que isso seja feito de forma responsável, e essa responsabilidade tem que ser compartilhada do produtor do evento, do corredor e do poder público. Deixando claro que o nosso projeto só entra em vigor 60 dias após a sanção por parte do Poder Executivo. E aos atletas a tranquilidade que, uma vez de posse desse laudo, ele terá validade por 1 ano. Reforça, João. O nosso corpo precisa da atividade física, precisa disso, da caminhada, da corrida, mas precisa também de uma avaliação médica. Isso é importante para a nossa saúde. E eu aproveito para encerrar com essa cena das pessoas aproveitando a nossa orla, aproveitando essa temperatura ótima que está hoje nesse pré-feriado. E para te fazer uma pergunta, João, você é praticante de atividade física. Eu não sei se vai ser um puxão de orelha, se seus exames de coração estão em dia ou não, porque aí independe da idade, é segurança, é saúde e é o que deixa a gente fazer atividade física com um sorriso, com um conforto, principalmente com segurança. Me conta. Todo ano eu faço. Eu procuro fazer ali em agosto, setembro, né, o exame de coração, faço toda a bateria, vou lá para a esteira, né, morri correndo naquela esteira lá, mas deu certo, viu, Vanessinha? Mas tem que fazer o que pedalo, estou na academia, tem que ter acompanhamento, principalmente você, atleta de final de semana, tem que tomar muito cuidado. Obrigado, Vanessinha. Valeu, minha filha.